Você é do tipo que adora a época do Natal ou tudo que envolve as questões natalinas? E mais, como anda então a sua autoestima? Você se sente uma pessoa segura? Costuma ler livros sobre o assunto? Hoje o nosso bate-papo é com uma escritora que está lançando, ela está num processo de lançamento do seu livro, seu primeiro livro, sim, um livro infanto-juvenil. O nome é O Pijama de Nina. E ela, que é mineira, Geovana Santos, administradora pública, vai conversar conosco contando de onde veio essa ideia de escrever o primeiro livro, se ela teve dificuldades. E a nossa primeira pergunta, para começar, é: Giovana, você não teve receio de já começar seu primeiro livro para esse público infanto de juvenil que costuma, às vezes, ser um público um pouco mais crítico? Não tive. Eu acho que esse é o público que eu sempre pensei, né? Quando eu penso na literatura, quando eu penso nos livros que me marcaram, nos livros que eu tenho grande carinho, eu penso muito nos livros dessa faixa etária. Os livros que eu li, né, a minha época, enquanto eu tinha ali meus 12 a 15, né, no início ali da juventude. E esses livros me marcaram muito. Então, pensar em algo para esse público foi meu propósito desde o início, né, quando eu comecei a ter essa ideia de escrever o primeiro livro. E aproveitando que você falou da importância de ler, você começou a ler muito cedo, foi um interesse seu, isso foi um estímulo da família, da escola. Como que o livro entrou na sua vida? Eu leio desde muito cedo, assim. Eu aprendi a ler antes de entrar na escola. Minha mãe foi a pessoa que me ensinou a ler. Aprendi a ler dentro de casa. Já entrei, assim, na escola com 2 anos e pouquinho, já sabendo ler. Não sabia escrever ainda, mas já conseguia ler com muita facilidade. Tanto ler quanto decorar. Assim, minha mãe me apresentava os livros, poemas, né? E eu tinha muita facilidade ali de entender a história, de conseguir replicá-la, de interpretar, de conseguir decorar. Então, sempre tive esse contato. E eu sou filha única. Acho que o filho único que abraça a literatura, ele tem ali um grande amigo. Acho que isso aconteceu comigo definitivamente. E sempre gostei demais de ler. E em todos os aspectos da minha vida, assim, acredito que os livros, eles tiveram um grande papel, né? A cada etapa que eu fui passando ali, os livros que me acompanharam fizeram grande diferença. Meus pais não são grandes leitores até, mas eles sempre me estimularam, acho que por perceberem ali esse meu interesse, e seguimos aí, lendo bastante até hoje. Para a fase adulta, você tem um livro que te marcou quando você era adolescente e um outro livro que te marcou hoje, que você diria, como adulta? Com certeza, assim. Quando eu comecei a ler ali, né, os livros de Agatha Christie, Sherlock Holmes, eu gostava muito desses livros de mistério, assim, na minha época também tinha os livros do Pedro Bandeira, que faziam muito sucesso, e acho que a minha geração, né, que hoje está na casa dos 30 anos, também leu bastante Harry Potter, né? Então acho que a gente olha para esses livros, né, com grande carinho. E depois, na fase adulta, eu acredito que um livro que eu tenho imenso carinho, que eu saio recomendando, já dei esse presente, já distribuí ele por aí, é o livro que chama Meditações, do imperador romano Marco Aurélio. Ele é um livro muito pequeno, mas, assim, de uma sabedoria singular. Eu tinha muito esse vínculo com estudantes, né? Aquela série Os Caras, que vinha com Droga da Obediência, e várias coisas que tinha sempre um mistério de fundo, coisa que adolescente, esse público infanto-juvenil gosta muito, né? No caso, quando a gente falar do Pijama da Nina, Giovana, ele vem um pouco com essa linha Pedro Bandeira. Qual é a linha que a Giovana está entrando aí como escritora? Apesar de eu ter um grande carinho por esses livros de suspense, de mistério, né, o Pijama de Nina, ele vem num outro aspecto. Talvez até muito mais relacionado a essa questão do livro Meditações, do Imperador Marco Aurélio, que eu comentei, que eu também tenho grande carinho. O Pijama de Nina, ele é um livro, eu queria que fosse um livro leve, e eu acredito que ele cumpre esse papel de ser um livro leve, de uma leitura fácil, de uma leitura gostosa, mas que tem ali um aprendizado. Eu tenho um carinho também por livros que deixam essa mensagem, que deixam essa lição, né? Acho que existe um apreço por esses livros que trazem uma jornada do herói, né? Do herói que sofre, os livros de fantasia, livros que você tem uma pessoa que
que sai de uma trajetória ali super difícil e ela acaba conquistando o império, né? Mas eu gosto também dos livros que deixam... que você termina o livro e você fala, poxa vida, aprendi algo aqui. E o Pijama de Nina vem mais nessa segunda linha aí, de conseguir passar para o leitor um aprendizado. A vida da Giovanna é antiga, né? Você alimenta isso desde, sei lá, alguma idade mais nova, ou é recente, e por que surgiu isso? É muito antiga. Eu sempre escrevi poemas, né? Na minha infância eu sempre escrevia poemas. Minha mãe, que apoiava muito isso, ela sempre encaminhava para o estado de Minas, que tinha uma sessão à época que as crianças, jovens, podiam publicar ali seus poemas. Meus pais têm esses jornais guardados até hoje. E eu sempre gostei muito de escrever. Acho que escrever, para mim, é um processo de organizar as minhas ideias. Até curioso que eu escrevo muito no início da manhã, eu acordo muito cedo, sempre acordei por volta de 5 e pouca da manhã, e às vezes eu preciso escrever para organizar o que eu estou pensando, e também ao final do dia, algo que eu costumo fazer muitas vezes. Então, escrever para mim é quase uma necessidade mesmo, assim, eu preciso disso. E é curioso essa transição entre falar, eu gosto de escrever, e hoje, né, quando você falou, de uma escritora, né? Acho que a pessoa que gosta de escrever, que tem esse apreço, ela demora um pouco também a se colocar nesse lugar de escritor. Acho que por a gente admirar, né, quem gosta de ler, admira tanto, né, os autores que a gente tem por aí, que acho que é difícil a gente se ver chegando nesse panteão de alguém que está aí prestes a publicar um livro. Mas sempre gostei de escrever. E a história já estava na sua cabeça, ela começou a surgir recente, por isso que você está lançando agora, ou não? E o título, O Pijama de Nina, ele já veio antes da história, junto com a história, primeiro? Eu comecei a escrever o livro há 2 anos, de uma forma muito homeopática, eu fui escrevendo de uma forma muito leve, e a história foi surgindo no caminho. Assim, eu sei que tem gente que trabalha a leitura de uma forma estruturada, né, com roteiro ali, já sabendo exatamente onde quer chegar, e isso para mim não estava tão claro a princípio. Foi sendo um processo de escrita bem espontâneo e bem devagar, assim, né, durante esses 2 anos. O Pijama de Nina foi surgindo também com o processo. Eu sabia que eu queria dar o nome de Nina para minha personagem, mas eu não tinha tanta clareza do nome. E só quando eu conversei com a editora que a gente conseguiu, de fato, bater esse martelo. Começou a escrever Nina. A Nina, né, contextualiza para a gente. Ela é mais uma criança, ela é uma adolescente, né, qual a faixa dela, né, em que faixa etária ela estaria. E a Nina, ela pegou, você emprestou alguma coisa da Giovanna para ela? A Nina, ela é pré-adolescente, né? Quando eu escrevi, eu pensava muito nesse público aí, entre os 10 a 15 anos. A Nina tá, com certeza, nessa faixa. E emprestei meu lado sonhador, meu lado reflexivo. Eu acho que, né, também, não sei se é uma característica do filho único, mas eu sempre fui muito de observar, de pensar, de meditar a respeito das coisas, de criar comparações, de criar listas mentais, de ter um esforço ali de raciocínio, assim, eu comigo mesma. Por isso eu até valorizo esses momentos de solidão, eu comigo mesma, assim, em que eu escrevo, em que eu penso, em que eu reflito melhor sobre as coisas, e a Nina tem muito disso. E aí, agora, os outros personagens da Nina são personagens, enfim, que você viu aí no dia a dia. A Giovanna fez uma composição deles para combinar com o que você queria para a Nina. Com certeza. Acho que a gente acaba pegando características de pessoas que nos rodeiam, né? E também pessoas que a gente admira. Então, de alguma forma, os pais da Nina, né, os familiares, eles têm um pouco também de alguns familiares, de algumas pessoas, alguns amigos próximos, né? A gente acaba pegando essas características emprestadas para formar os personagens. Ela começa a acontecer, o cenário dela seria um cenário natalino, né, Giovanna? Isso tem, né, uma perspectiva sua, ou seja, o Natal é uma coisa que você tem muito prazer, muita satisfação com esse período. Não tem, você quis brincar um pouco com essa época do ano, né, o porquê desse cenário na história. Eu acredito que o final do ano, que é uma época que eu gosto muito, né? Eu gosto imensamente de Natal e eu adoro o final do ano, o clima festivo que se coloca ali. Mas eu acredito que seja uma época reflexiva também. Eu acho que o final do ano traz um misto das duas coisas que eu queria falar. Traz tanto esse momento de pensar no que vimos fazendo, nos próximos capítulos, né, com o perdão do clichê, mas assim, o final do ano traz um pouco da impressão que você vai virar uma página, né? Quando começa o Réveillon ali, o ano novo,
as pessoas pensam em novas metas, como se elas estivessem realmente tendo a oportunidade de quebrar o tempo e fazer algo de novo, recomeçar. Mas, ao mesmo tempo, o final do ano ele traz, no Natal, o Natal para mim ele tem muito desse momento, do aconchego, de você estar com seus familiares, de você parar um pouco da correria, que o final do ano ele é acelerado, mas para estar ali numa ceia, numa confraternização com calma, então, com afeto, né? Então, eu admiro muito esse clima de final de ano e acredito que um dos dilemas, né, da personagem seja justamente conciliar o desconforto que ela sente, né, as inquietações que ela tem com um momento de acolhimento, com um momento com seus familiares e a oportunidade de aprender com eles. Essa fase aí pré-adolescente é um período muito complexo da vida do ser humano, né? Em que você está se descobrindo. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você discute várias coisas, você se questiona também, e muita gente tem muitos problemas, muitos adolescentes, pré-adolescentes, entram em questões como a própria autoestima, de estar satisfeito consigo mesmo, com o que está acontecendo com ele, a questão do corpo. Você aproveita o livro para permear um pouco essa discussão? Um dos dilemas, né, do livro é o dilema sobre crescer e o tanto que isso pode ser desconfortável, né? Crescer traz desconforto, né? Inclusive, acho que tem uma frase, que eu realmente não sei o autor, mas que diz assim, que é no desconforto que a gente cresce. E eu acredito muito nela. Acho que a juventude é um momento de formação de identidade, né? Como você mesmo colocou. É um momento que o jovem ele tá buscando, ele sai muito dessa influência familiar, começa a ter outras referências de amigos, de outros influenciadores, ter outros ídolos, né? E isso vai ajudando a lapidar essa identidade. E muitas vezes a gente se depara também com aquele dilema de será que eu abraço essa minha singularidade? E eu acredito muito no valor das singularidades, né, das individualidades e das pessoas criarem o próprio caminho com o próprio ritmo, mas também, ao mesmo tempo, com aquela outra pergunta, será que eu deveria tentar ser melhor nisso aqui, porque isso faz sentido? Né? Então, essa inquietação, ela perpassa o livro e acredito que ela perpasse a juventude, acredito que sejam inquietações universais nessa fase, de como a gente abraça, né, seja no corpo, seja no jeito, né, seja naquilo que, nas características que o jovem quer formar, que ele quer se destacar, mas ao mesmo tempo como que eu busco melhorar, se eu decido que é esse caminho que eu devo seguir. Porque você traz um elemento intrigante para ali ser quase que um fio condutor da história, junto com a Nina, que é o presente que ela ganha um pijama de presente, e aí ela vem, esse pijama, ele pode nos remeter para a noite, pode nos remeter com dormir, com descansar, mas também há momentos de magia, né? Aquele período em que a mágica acontece, em que você pode sonhar, imaginar coisas que você não quer, que você gostaria, e talvez também esse lado do medo, né? Do receio, da insegurança. Esse elemento pijama, né? Como é que você chegou nele para ajudar, né, nesse discorrer da história? Eu queria algo, né, que simbolizasse uma das características muito marcantes da personagem, que é o fato dela ser uma sonhadora. E o pijama acabou casando muito bem, né, também com esse dilema de buscar algo que simbolizasse conforto, né? Um dos momentos mais íntimos é quando a gente, né, vai deitar na cama, a gente ali com os nossos próprios pensamentos, nossos sonhos, né? E o pijama simboliza esse momento, mas ao mesmo tempo confrontar, né, esse conforto ali simbolizado pelo pijama com toda essa inquietação e essa ansiedade que a personagem sente em relação aos dilemas que ela vive ali na sua juventude, junto com a família, né, buscando entender no que ela precisa melhorar. Então, ele foi um objeto contrastante, mas que simboliza um pouco desse acolhimento, né, que o final do ano traz, que a família traz, e com as oportunidades que podem vir desse momento. Há pouco, a frase é no desconforto que a gente cresce, que inclusive é da doutora Patrícia Moll. Eu queria até perguntar, em cima dessa questão do desconforto, a gente pode dizer que, por exemplo, você, enquanto, né, adolescente, teve um pouco dessa sensação, isso te marcou de alguma forma, e talvez você está, né, querendo discutir isso também
com os adolescentes, os pré-adolescentes, né, essa geração teen, que é bem diferente, já é muito diferente da minha, imagino que também da sua também, com tanta tecnologia, né, tanto equipamento moderno e celular, essa questão do desconforto, que é uma coisa, você acha que é muito sozinha, muito individual, talvez os pais pudessem participar mais, ou não, o processo é esse mesmo, mas os adolescentes precisam entender que eles precisam, enfim, confiar mais em si, ou se... Qual que seria esse caminho? Eu acredito que, né, eu, com certeza passei por esse momento também de desconforto durante a minha adolescência e passo até hoje, porque esse esforço, né, de buscar melhorar, ele é diário. Eu acho que os adolescentes, os jovens no geral, são, sim, gerações muito diferentes, né? E com certeza ficarão mais diferentes ainda, porque como a gente tem a tecnologia que muda, né, a cada dia de um ritmo muito mais intenso, as transformações, né, em todas as novas gerações também serão muito, muito mais intensas, muito mais significativas. Eu acredito que as pessoas devem, sim, abraçar a sua individualidade, mas, sem dúvida, né, eu acho que é um risco em se enfatizar isso, quando se perde a perspectiva de que, talvez, para que você admire em si mesmo, né, para que a pessoa admire em si mesmo, algo que ela vê no outro, ela vai ter que se esforçar. Então, talvez para você admirar, né, o conhecimento que um grande professor tem, né, um grande mestre em determinado assunto, talvez você vai ter que ler, você vai ter que estudar, aquilo não está dado, né? E talvez você vai ter que fazer isso por muito tempo. Eu tenho uma amiga que diz até assim, é muito injusto, né, que você não ganha um diploma por ser saudável, você tem ali que todos os dias buscar comer bem, buscar ir da academia, aquilo também não está dado. É um esforço contínuo para o resto das nossas vidas, né? Então, nem sempre, né, a gente abraçar os nossos defeitos vai ser o caminho que vai nos levar à felicidade. Para buscarmos sermos melhores, muitas vezes teremos que nos esforçar para sermos melhores. E eu acho que isso há momentos na vida em que é muito difícil enxergar isso, por mais que seja óbvio, né? A dificuldade com que a gente se depara para fazer esses esforços, ela nos arrebata. Então, eu acredito que é um dilema da juventude, mas eu acho que é um dilema para toda a vida, né? Esse esforço contínuo de melhorar. De leituras que você começou muito cedo, como você mesma disse, inclusive um pouco estimulada pelo seu pai, apesar de, né, eles não serem muito leitores, mas ele levava você com ele para alguma das atividades dele, e você tinha uma história com a questão dos gibis. Como é que foi isso? Meu pai, ele era fantástico, assim, ele não só ele comprava muito, sempre comprou muitos livros, muitas revistas, né? Na minha época, a gente tinha muitos gibis da Turma da Mônica, né? Meu pai me enchia deles, eu era apaixonada. Mas meu pai também criava histórias em quadrinhos para mim, em que eu era a personagem principal, meus bichinhos de pelúcia. Meu pai tinha esse lado lúdico de construir a história comigo. Acho que a gente chegou a escrever 2 gibis juntos, assim, de uma forma de brincadeira. E meu pai também buscava me incluir. Ele trabalhava muito, né? Ele era bancário, trabalhava demais naquela época que as coisas tinham que ser fechadas à mão, não tinha ainda os computadores. Mas meu pai fazia sempre questão de fazer exercício físico. Então, independente, às vezes, assim, ele largava, saía do banco 11 horas da noite, ele buscava ir na academia. Naquela época, a academia era um ambiente super restrito. Então, ocasionalmente, quando ele ia no final de semana para a academia, ele me levava. E eu lembro com muita nitidez e muito carinho desses momentos, porque eu era muito pequena. Tinha ali eu e 3 gibis, muito tempo para ficar ociosa naquele ambiente. E eu lembro direitinho de observar, porque não era algo que você via de forma corriqueira na rua, né? Para quem é um pouco mais jovem, as academias eram poucas, eram ambientes assim, bem, bem fechados, não porque as pessoas não quisessem frequentar, mas porque não era usual mesmo. Quem fazia atividade física, às vezes fazia em casa, assim, ou então hidroginástica, né? Dança, mas a academia, musculação era muito, muito específico. E meu pai me levava com ele, assim, e eu sentia tanto que ele estava tentando me incluir naquele momento, para mim isso era muito precioso. Talvez ele nem soubesse a diferença que ele estava fazendo. E para todo o resto da minha vida, esse exemplo da importância da atividade física, né, de vê-la não do ponto de vista estético, né, e não dizendo que isso não é importante, mas de entendê-la como saúde. Meu pai me ensinou que poupar músculo é tão importante quanto poupar dinheiro. Que isso que vai te garantir uma vida
plena no futuro. Isso, até hoje, para mim, é muito caro. Então, hoje, né, eu acabei de ser mãe, meu filho está com 7 meses, e eu vejo que diferença fez para mim passar por esse período de licença maternidade, tendo como pilar o exercício físico. E isso tudo foi uma semente que meu pai plantou lá atrás. Momentos, né, pai e filha, que são, né, e os momentos pais, né, pais, mães e filhos são incríveis, porque muitas vezes eles marcam para sempre a memória deles, né? E eu queria aproveitar o fato, né, de você ter começado a ler muito cedo e o fato de você agora ser escritora, mãe recente, né, ainda muito jovem. Quais são suas dicas ou o que você diria para os pais em relação a estimular o hábito de ler entre os filhos? Eu acho que é muito importante ver o livro enquanto diversão, ver o livro enquanto objeto de lazer. Eu até vejo, né? Eu sei que existem estratégias diferentes, porque as pessoas também são diferentes, as famílias diferentes. Mas os pais que incentivam com dinheiro, com assim, se você ler 10 páginas por dia, eu vou te deixar ver mais tempo de tela. Assim, eu não foi dessa maneira que eu fui criada e pode ser que ela funcione, não tô dizendo que não é um caminho, mas eu acho que o melhor caminho seria pelo exemplo, apesar de não ter sido meu marido e eu, nós gostamos muito de ler, o nosso filho, assim, desde os primeiros meses ali, ele tinha sempre um bichinho de pelúcia, mas também tinha um livro na frente dele, apropriado ali para a idade, algo que ele pudesse morder, que ele pudesse apertar, mas ele já entende que o livro é algo que ele cobiça enquanto lazer, né? Porque quando eu e meu marido, a gente acaba o trabalho no final do dia, o que nós dois queremos fazer é pegar cada um seu livro. É dessa maneira como a gente descansa, como a gente relaxa, é um objeto de lazer aqui. Então, eu acredito que ensinar a criança desde o início que é uma forma, né, gostosa de passar o tempo, eu acho que é um excelente caminho. E buscar contar histórias, né? Eu acho que um dos jeitos mais antigos de ensinar o prazer pela leitura são os pais que contam histórias, né, que ajudam a criança a pensar em histórias, né, seja em forma de gibi, como meu pai fez, seja de outras formas, né, ajudando a criança também a fantasiar ali. Eu acho que isso enriquece muito e mostra como o universo da leitura ele é poderoso para a criança. E a máxima do exemplo, ela é fundamental, ela continua mais fundamental do que nunca. Como é que está os seus planejamentos, Giovana, em relação a escrever? Você já tem um novo projeto? Já tem algo no forno? Como é que você está pensando, né, que você está nesse processo de lançamento desse livro? A gente vai deixar para você que está aí nos assistindo, no canal no YouTube, nos ouvindo no podcast, todas as informações sobre como você pode acessar o livro da Giovana na legenda, informações sobre a história dela, tudo direitinho, para que você possa, inclusive, comprar o livro, caso você queira. E aí, no seu caso, Giovana, como é que a gente está de planejamento? Gostaria ainda de escrever um outro livro para esse público infanto juvenil. Então, no Pijama de Nina, a gente tem um personagem com quem a Nina interage muito, que é o Raul, e eu queria escrever um livro sobre a perspectiva do Raul, que também trouxesse um aprendizado do ponto de vista de crescimento pessoal. No caso do Raul, eu queria escrever um livro sobre coragem. Eu ainda não sei muito bem como vou fazer isso, mas é um projeto que eu comecei a pensar. E para além disso, aí seria uma lógica completamente diferente. Durante os 100 primeiros dias do meu filho, eu escrevi um diário. Não escrevi exatamente todo dia, mas escrevi ali uma quantidade de texto substancial que eu acredito que no futuro também possa ser interessante transformar num livro. Mas muito sobre mim e sobre como eu me sentia naquele momento, porque eu acho que o início ali, os 100 primeiros dias, são realmente muito confusos. Eu acho que foi importante para mim registrar todo esse passo a passo e no futuro, quem sabe, pode virar um livro também. Imaginação fértil, né? Você falando aí de Raul, coragem, já imaginei que a Nina perdeu o pijama, ou que um urso passou por ali, parece que, né, que o livro tem um cenário assim, eu não sei se no interior, na roça, num lugar meio muitas árvores, né? E de repente um bicho pegou essa roupa e ele vai lá buscar a roupa de volta. Realmente, a história se passa numa cidadezinha. E aí eu idealizei isso numa cidade do interior de Minas mesmo, mas um ambiente ali que talvez essa história pudesse acontecer. Ilustrações, né? Quem que está ilustrando para você o livro e como é que foi a linha que ele resolveu adotar, ou ela, né? Eu tive a sorte de contar com a Mariana Tavares para ilustrar o meu livro, e foi muito curioso que a editora que fez essa indicação
e na hora eu nem liguei o nome à pessoa, mas a Mariana tinha sido a pessoa que eu tinha procurado para fazer a parede do quarto do meu filho quando eu estava grávida. Então foi um matching, assim, que tinha que ser. Eu acho o trabalho dela lindíssimo. Depois que ela leu o livro, a sugestão dela foi de a gente seguir numa linha de aquarela, e eu achei que as ilustrações ficaram fabulosas, assim. Eu adoro livro com ilustrações, inclusive, quando é um livro que eu gosto muito, eu até, às vezes, me seguro para comprar uma edição que tenha ilustração, porque eu acho belíssimo. Então, fico muito feliz, assim, e acredito que só enriqueceu a história. E para você que está nos acompanhando, né, já entendeu que é no desconforto que a gente cresce. E vamos aproveitar esse desconforto, você que ainda não está lendo o livro, que não criou o hábito de ler, que tal começar com o livro Pijama de Nina? Ah, você acha que é para adolescente e você não tem interesse? Pode ser que o livro traga muitas informações, te faça exercitar a sua imaginação, viajar por todo esse cenário natalino, entender como é que é a convivência dela. E mais, você pode dar de presente para os seus sobrinhos, filhos, adolescentes, pré-adolescentes, para entender, inclusive, a importância da autoestima, as discussões que a Giovana faz na entrelinha da história, né, como é que ela imagina a família, os vínculos, os relacionamentos. E é muito por aí, né? Para que a gente possa exercitar a imaginação, podemos começar com livros com mais ilustrações, livros sem ilustrações, livros para adolescente, livros de fantasia, como a Giovana citou, em relação ao Harry Potter, ou livros que puxam outros assuntos, como a gente tem também do Pedro Bandeira, muitas vezes vem os livros, né, do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que também fez parte do imaginário de tantas crianças e adolescentes. É descobrir qual a linha que você gosta mais, investigativa, mistério, thriller, enfim, histórias mais reais, urbanas, e a partir daí a gente começa a contribuir para tornar o nosso país um país muito mais leitor.